Paizinho, eu quero te glorificar, quero te adorar, eu quero exaltar o teu santo e poderoso nome. Mais um dia do nosso propósito aqui, Senhor, de dedicação. Eu quero, Senhor, colocar aqui a vida dos seus filhos e filhas que estão aqui, aqueles que vão acompanhar depois. Que a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, Pai, venha sobre as nossas vidas e que possamos caminhar, Pai. Em nome de Jesus, em obediência, clamando, Senhor, por tua misericórdia, teu favor, Pai. Nós queremos sair de toda a atmosfera da distração desse tempo e queremos, Senhor, fluir em tudo que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus. E o amor, a misericórdia, as virtudes do Cordeiro, Senhor, possam vir sobre as nossas vidas. Nós nos escondemos, Senhor, nas virtudes e no poder do sangue e do nome de Jesus, agora, Pai. E avançamos para esse tempo em nome de Jesus. Amém, 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 amém. O Daniel falou amém aqui. Amém. Amém. Fala amém. Amém. Fala amém. Amém, gente. Estão me ouvindo bem? Vendo e ouvindo bem aí? Sim. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, vamos lá. Então, queridos, como nós estamos aqui mergulhando dentro desse período, a festa de Hanukkah, ela remonta aí até o dia 22, né, do dia 14 até o dia 22. E nesse tempo nós estamos trazendo aqui alguns assuntos. Teve um dia que eu não consegui entrar, eu ia entrar de manhã, não acabei não conseguindo, mas nós vamos repor isso aí, tá? Mas vamos lá. Falamos aqui acerca de algumas características e de algumas coisas que trazem ali um nível de problemas, né? Que tem derrubado homens e mulheres de Deus e tem tirado de dentro do propósito. Falamos que Satanás ele tem um dom, né? Então, o que ele usa? Ele sempre usou esse dom aqui para derrubar homens e mulheres de Deus e tirar do propósito. Então, o que significa dom aqui, né? Então, é aquele acrônimo. Então, falamos de dinheiro. Então, ele vai usar ali a necessidade ou a situação da ganância para poder tirar essa pessoa do propósito. Outra questão, orgulho. E mulher. Para derrubar o homem, né? E no caso aqui, M de mulher, e no caso aqui, se for mulher, homem. Então, relacionamentos. Então, relacionamentos fora do propósito levam a pessoa para fora desse propósito, certo? E aí, quando ele não consegue derrubar o homem dentro, usando o dom, ele vai usar estratégia. Qual que é a estratégia? Fazer caligrafia. Vai dar certo. Então, ele usa a estratégia. A estratégia é o tempo. Então, como que ele usa o tempo? Então, ele vai colocando um monte de distração para que você não tenha tempo para orar, para jejuar, para estar em comunhão, para se envolver com as coisas de Deus, com a palavra, com essa... Então, você fica distraído, né? A verdade é essa. Então, arruma um problema familiar aqui, arruma um problema no trabalho aqui. Aí a pessoa, ela vira aquela pessoa que ela não consegue focar naquilo que o Senhor tem.
Então, nós falamos sobre essa questão, né? Então, o que nos impede de sermos dedicados a Deus e o que tem tirado pessoas do propósito? Dinheiro, orgulho e relacionamentos, né? Então, o amor ao dinheiro, então a ganância ou a vida pela necessidade. Quando ele não consegue derrubar aqui, ele tenta derrubar no tempo. E aí faz com que a pessoa ela caia dentro dessa outra armadilha aqui. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do tempo aqui, né? Então, uma das características, vamos abrir lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 15. Lucas 14, verso 15. Quem pode ler para nós? Olha aí, ó. Bueno, Maria do Carmo, Regiane. Raquel tá aqui, firme e forte. Bem-vindos. Shabbat Shalom. 14, 15, né? Lucas capítulo 14, verso 15, até o 24. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, Lucas 14, 15, tá certo? A partir do verso 15. Peraí, deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Peraí, ainda. Lucas. Estou de cabeça aqui, gente, mas deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, isso mesmo, pode ir. E eu vou começar de novo. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a um começaram a recusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa e vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Até o 20? Até o 24. E o outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Raquel. Vamos lá. Então, a gente tem aqui algumas lições importantes que a gente pode extrair daqui, né? Dentro desse texto aqui. Agora, a Regina falou, agora eu não consigo interagir. Certo. Em paz. Então, olha só, Lucas capítulo 14, do verso 15 ao 24, ele vai falar sobre essa expressão aqui da parábola do grande banquete. Né? Então, aqui ele vai trazer algumas expressões aqui de pessoas que foram convidadas para um grande banquete. E aí, quando eles foram confirmar, né? Venham, está tudo pronto, né? E aí, um por um, começaram a apresentar desculpas para não ir nesse banquete,
para não se envolver no propósito daquele que estava chamando. Então, no grande banquete real, né? No grande banquete ali, gracioso, aliás. Então, vamos lá. Essas desculpas, elas revelam as prioridades erradas de cada um deles. Então, o que significa, por exemplo, o campo? O campo, ele pode significar bens. Então, dentro da linha do tempo, dentro da estratégia que o inimigo usa para derrubar pessoas, ou para que pessoas possam se envolver e se distrair, campo, ou os bens, pode ser uma distração, pode ser uma desculpa. Por melhor que seja, por mais legítima que seja, ela pode revelar ídolos que ocupam o lugar de Deus. A prioridade de estar na presença daquele que nos convida para o banquete. Entendeu? Agora, tem outra coisa que eu comprei ali, bois, agora eu preciso experimentá-los. Então, o que boi representa? Boi representa força, trabalho. Então, por mais que seja plausível, por mais que seja legítima a desculpa, não deixa de ser uma desculpa que nos impede de nos dedicar. Então, a prioridade trabalho, a força de trabalho, o bois, pode ser uma desculpa que nos impede a aceitar esses convites de entrar na presença e no banquete de Deus. Outra coisa, casamento ou relacionamentos não deixa de ser uma desculpa plausível, não deixa de ser uma boa desculpa, mas é uma distração. É uma desculpa. E aí, aqui nós vamos ver um padrão de coisas que o Senhor ele vai trazendo ali, como dentro dessa parábola, um monte de coisa que vai revelando as nossas prioridades e, de certa forma, uma idolatria velada. Então, quando a gente vai ver aqui, mais à frente, em Lucas capítulo 14, verso 25 em diante, dentro desse mesmo, da sequência aqui, ele vai falando do preço do discipulado, né? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e esse voltando disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amados, aqui não está falando de um amor-sentimento. Quando nós vamos para dentro do propósito do que é o amor dentro da Bíblia, a palavra amor, ela está ligada a uma entrega sacrificial. Se alguém se entrega sacrificialmente, mais a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, aqui não é poder de não poder apenas. Aqui é de não conseguir. Não consegue. Entendeu? Não consegue.
E aí, mais à frente, ele coloca assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, não consegue ser meu discípulo. Então, nós vamos ver aqui que o reino, o discipulado, esse constante crescimento, ele vai exigir de nós uma prioridade. Ele vai exigir de nós. Irmãos, isso aqui não é uma desculpa para nós ficarmos. É como nós temos, né? A pessoa ela vai se tornando um talibã gospel, ela vai se tornando uma pessoa alienada, não é esse a questão, mas a prioridade, amados. A honra, ela vai exigir de nós, diante do Senhor, uma dedicação e um custo dentro dos relacionamentos com os bens, com o trabalho e com os relacionamentos. Se nós amamos mais a nossa casa, os nossos pais do que a Deus, nós vamos deixar de obedecer a Deus por conta desses relacionamentos. Tudo que tira, diminui ou dilui o meu amor por Deus torna-se uma idolatria. Então, muitas pessoas saem de casa para fazer a obra, vamos dizer assim, porque querem fugir de uma responsabilidade. Aqui não é o caso, amados. Aqui fala de alguém que ama o seu trabalho, que ama o seu relacionamento, que ama, né, ali as suas conquistas, mas existe um amor que ele precisa ser superior. E aí o Senhor fala ali sobre essa expressão, né? Manda chamar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Deus chama quem sabe que precisa dele. Então sai pelos caminhos, sai pelos atalhos. Então ele vai falando da urgência, porque ele quer a casa cheia. Agora, amados, quantas vezes a gente não deu desculpa? Ah, não, eu acabei de ter uma conquista aqui, vou ali celebrar, vou ali fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu dei uma desculpa. Relacionamento, eu dei uma desculpa. Tantas coisas, né? Amados, Mateus capítulo. Mateus capítulo 19, verso 29, vai dizer assim: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então, irmãos, era um negócio assim: seguir Jesus, se tornar um discípulo fiel, exigia dele uma entrega radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Então, o Senhor tem nos chamado a esse nível de obediência, esse nível de entrega, esse nível de prioridades. Amados, eu conheço pessoas que atravessam estados para receber um dinheiro, mas não conseguem atravessar estados para poder participar de uma conferência importante, que vai mudar a realidade espiritual dela. Muitas coisas, amados. Muitas coisas que nós vamos passar muitas vezes, né, o níveis de, vamos dizer assim, mudança, né, de realidade ali espiritual,
transformação, muitas coisas vai exigir de nós deslocamento geográfico. Por exemplo, durante um tempo, nós fomos passar uma temporada lá com o apóstolo Éder, lá em Comodoro, saindo daqui. Fomos lá para como chama, gente? Cuiabá. Passamos uma temporada lá, esperamos o apóstolo. Ele se disponibilizou a passar, eu acho que uma semana e meia, irmão? 10 dias com a gente. 10 dias com a gente. Então, nós fomos para lá, nos hospedou na casa, a gente, né, teve um tempo de muita cura e também de propósitos ali, né? Então, nós fomos ministrar com ele em alguns lugares, depois nós descemos a algumas outras cidades, ministramos ali em uma escola, descemos ali até a Bolívia, e dentro do carro, uma conversa ali simples, numa oração, numa música, em momentos que nós vivemos ali de mesa, foi tanta cura que Deus manifestou. Então, assim, não foram coisas muito profundas, tipo assim, vamos sentar aqui, eu vou abrir a Bíblia, Não, foi a, a convivência. A convivência. O dia a dia. Então, a forma como conduzia ali, a forma no dia a dia com a família, a forma no dia a dia ali sentado conversando, ali abrindo o coração, ali, né, aprendendo. Então, exigiu de nós um nível de deslocamento geográfico, um nível de renúncia de alguns dias de trabalho. Então, né, claro, lá eu tinha condições de pedir umas férias e fui passar essa temporada lá. Então, foi algo que foi um divisor de águas. Então, nós alinhamos muitas coisas ministerialmente, alinhamos muitas coisas pessoais que estavam enroscadas, né, vamos dizer assim, que a gente precisava de uma clareza maior, de um discipulado intensivo para entender aquilo que a gente precisava entender. Agora, eu poderia falar, não dá, não tem jeito, tem ministério aqui. Amados, nós, nós eu não lembro, dentro desse contexto, eu acho que nós ficamos sem culto, não foi? Não. Nós ficamos sem culto. Falei, gente, nós vamos ficar 10 dias sem ter culto na igreja. Eu preciso desse tempo. Então nós ficamos. Os irmãos entenderam e nós fomos. Na época era nós, só nós. Né? Então, amados, o discipulado ele vai custar tudo. O reino ele vai custar tudo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Trabalho é importante, campos são importantes, conquistas são importantes, relacionamentos são importantes. Mas, novamente, amados, o Senhor tem nos chamado a um nível de entrega maior e mais profundo. Amém? Alguém quer compartilhar? Quer trazer? Quer falar de algo que chama a atenção? Algo que, uma verdade que o Senhor trouxe ao seu coração aí? Interajar? Cri, cri, cri. Tudo certo?
Glória a Jesus. Então, amados, concluímos aqui o nosso mais um dia, né? Do nosso propósito. Nós vamos até o dia 22. O Senhor continue falando conosco, que nós possamos obedecer em nome de Jesus. Ore ao Senhor durante todo esse dia e fala: Senhor, me perdoa. Se de repente essa palavra te repreendeu ou trouxe uma verdade, mas é algo simples, é algo óbvio, escrito na palavra, mas que muitas vezes, na prática, nós temos essa dificuldade, né? Eu falo por mim, amados, que às vezes chega tanta coisa, tanta demanda para nós, tantas situações para resolver, tanta coisa dentro de casa, mas não é porque isso acontece que não é uma desculpa. Está lá na palavra. Amém? Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar, quero abençoar a vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui, que vão acompanhar depois. Quero abençoar, Pai, e declarar em nome de Jesus, Senhor, um tempo de revelação, de entendimento. Nós queremos nos arrepender, Senhor, pela forma, Senhor, como nós temos conduzido aquilo que o Senhor tem nos dado como conquistas. Muitas vezes usamos como refúgio e não como ferramenta para obedecer mais e melhor. Senhor, por todas as vezes que o nosso trabalho tem puxado mais a nossa força e nós acabamos negociando o tempo de palavra, de oração, de jejum, de entrega. Ficamos com a mente passiva dentro do trabalho ou muito ativa com preocupações alheias. E aquilo que realmente importa não ocupa o nosso pensamento. Nos perdoa, Senhor. Nos pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção sobre as nossas vidas. Nós queremos fluir em tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos e abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Então, até amanhã, se Deus quiser. Estamos aí firmes e fortes.